Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos encerrar a nossa apostila e fazer as atividades do caderno de atividades. Então, já separe os seus materiais aí, apostila e caderno de atividades, certo? Hoje nós vamos encerrar então o assunto falando da apostila, falando sobre as máquinas simples. Vocês lembram das máquinas simples que a tia Thalita falou na aula passada? As máquinas simples são objetos criados, pelo ser humano para facilitar o nosso dia a dia, como por exemplo, cortar um alimento usando a faca, pregar um prego, para pendurar um quadro, por exemplo, a gente usa o quê? Martelo. Para cavar, às vezes, um buraco onde a gente queira plantar, alguma plantinha, o que a gente usa? A pá. Para espremer o alho, a gente usa o espremedor. Então, percebam que alguns objetos que parecem simples, no nosso dia a dia, eles fazem a maior diferença. Por quê? Porque eles facilitam, eles nos ajudam. E ajudam como? Diminuindo o nosso esforço. Então, essas são as máquinas simples. São máquinas, como o próprio nome diz, são máquinas simples, mas que ajudam a diminuir o nosso esforço. Quais máquinas simples que nós estudamos? A roda, a polia, a alavanca e plano inclinado, tá? Essas foram então as rodas simples que nós estudamos. Agora hoje, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos terminar a apostila e fazer a atividade do caderno de atividades, certo? Aí na apostila é proposto para nós fazermos uma atividade prática. Eu não consegui montar essa atividade aqui para filmar para vocês, mas pela imagem e pela minha explicação vocês vão conseguir entender. Mas quem quiser fazer essa atividade aí, não tem problema. É bom que vocês até diferenciem a importância aí do plano, aliás, da alavanca, na prática, tá? Então, o que vocês vão precisar? De uma cadeira, tá? De um cabo de vassoura, de uma sacolinha, plástica aí, sacola de supermercado, e borrachas e fita adesiva. E dentro dessa sacolinha você pode colocar, sei lá, um pacote de feijão, algo que pese, tá bom? E o que vocês vão fazer? Vocês vão, então, prender as borrachas aí na cadeira, tá vendo? De acordo com que o cabo de vassoura fique encaixado entre as borrachas, para o cabo de vassoura não ficar escorregando, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar a sacolinha pesada, como, por exemplo, com 2 pacotes de feijão, tá? Dentro dessa sacolinha. E aí, você vai pôr aqui nessa ponta, tá? Em cima da cadeira, encaixada as alças no cabo de vassoura. E aí, você vem aqui e levanta esse cabo de vassoura. Percebam que, dessa forma, o garoto levanta com muita facilidade essa sacolinha que está pesada. E ele nem sente que está fazendo tanta força assim, tá? Fez isso, o que você vai fazer depois? Você vai tirar essa sacolinha daqui do cabo de vassoura e tentar puxar com as mãos essa sacolinha e levantar, tá? E aí, o que você vai perceber? Você vai perceber que com esse cabo de vassoura funcionando como uma alavanca, o garoto, ou até mesmo você, vai fazer muito menos esforço para levantar a sacolinha. Porque o cabo de vassoura, ele está apoiado aqui na cadeira. A gente chama isso de ponto de apoio, tá? Então, você, com o ponto de apoio, com a alavanca, que é o cabo de vassoura,
você faz menos esforço, tá? Para levantar a sacola. Já quando você tenta levantar essa sacola com as mãos, você faz muito mais força. Por quê? Porque ninguém, nenhuma máquina, nenhum objeto está te ajudando, né? Ah, mas vocês podem falar assim, ah, tia, mas isso aí não é uma máquina. Realmente, não é uma máquina, é um experimento, mas que simula uma máquina simples chamada de alavanca. Então, com esse cabo de vassoura apoiado, você levanta com mais facilidade a sacolinha e fazendo menos esforço, certo? Então, é isso que o experimento vem nos mostrar, tá bom? E temos aí algumas atividades da apostila. O que você vai precisar agora? Recortar essas figuras. Então, pause o vídeo e já recorte as figuras para a gente ler cada situação e colar essas figuras nos lugares corretos. Recortaram? Então, vamos lá. Vamos ler as situações, vamos completar as frases e depois colar as figuras, cada uma no lugar correto. Então, vamos lá. João precisa colocar a máquina de lavar dentro do caminhão para empurrá-la ao concerto. Ele vai precisar de Então, gente, vocês acham que João, para colocar essa máquina de lavar dentro do caminhão, a máquina de lavar é pesada, ele vai precisar do quê? Da alavanca, que é representada pelo martelo, pela rampa, que é um plano inclinado, pela roda ou pela polia? O que vocês acham? É muito mais fácil, gente, ele empurrar a máquina de lavar até o caminhão por meio do plano inclinado. Então, aqui nós vamos escrever plano inclinado e colar a figura. Segunda situação. Flávia está fazendo obras em sua casa e precisa tirar o prego de uma tábua. Ela vai precisar de Ouvi alguém dizendo aí, martelo. Isso mesmo. O martelo é o quê? Uma alavanca. Então, escreva alavanca e cole a figura do martelo. Terceira situação. Catarina colocou seus brinquedos que estavam espalhados em uma caixa e agora precisa levá-la até o quarto. Ela vai precisar de... Então, ela colocou, gente, os brinquedos em uma caixa. Inclusive, tem algumas caixas organizadoras que elas embaixo tem o quê? Pra gente empurrar com facilidade. Isso mesmo, elas têm o quê? Repete aí. Isso mesmo, roda. Então, roda. Cola a roda aí, tá bom? Tiago precisa erguer uma caixa pesada até o segundo andar de sua casa. Ele vai precisar de uma polia. Porque, gente, ele precisa passar essa caixa de um andar do prédio para outro, tá? Então, vamos supor que ele precisa fazer isso lá pela janela, pro lado de fora do prédio, não pela escada nem pelo elevador. O que ele precisa usar? A polia. Por meio da polia, ele vai conseguir movimentar as cordas, né? Fazendo, então, que esse objeto seja erguido. Então, nós vamos escrever aqui polia e colar a figurinha. E estamos acabando a nossa apostila. Número 2. Ligue as imagens ao tipo de máquina simples que elas representam. Isso daqui representa um plano inclinado. Então, vamos ligar ao plano inclinado. Tesoura representa uma alavanca.
carrinho. O que que o carrinho tem? O carrinho de mão ou carrinhola? O que que tem? Roda. E a cisterna ou o poço aqui tem o quê? Para erguer o balde ou abaixar o balde para pegar água. Tem o quê? Polia. E olha que figura interessante, gente. Arquimedes foi um grande cientista, tá? Ele foi um físico, matemático e ele criou muitas coisas. Inclusive, foi ele que descobriu a alavanca. Já dei a resposta. Então, vamos lá, pessoal. Percebam que Arquimedes, ele está tentando o quê? Levantar o quê? O mundo, né? Ele fez, na verdade, ele falou uma frase e fizeram uma arte com essa frase que ele falou. Que frase foi essa? Essa daqui, ó. Dei-me um ponto de apoio e levantarei o mundo. Por quê, gente? Quando Arquimedes criou a alavanca, ele viu que era muito mais fácil levantar objetos pesados com um ponto de apoio e uma barra. Porque a alavanca nada mais é do que uma barra e um ponto de apoio. Então, ele ficou tão entusiasmado, achou tão interessante essa descoberta, que ele falou essa frase: dei-me um ponto de apoio que eu vou, então, levantar a terra, eu vou levantar o mundo. Né? Então, fizeram esse desenho retratando essa frase. Então, aqui a pergunta é: a máquina simples, a qual máquina simples Arquimedes estava se referindo nessa frase? A alavanca, tá bom? E por fim, vocês têm aí no material de apoio de vocês algumas figurinhas que vocês podem brincar. Como que vocês podem brincar? Chame aí seu irmão, sua irmã, seus pais, avós, enfim, quem mora aí, quem está com você, para fazer o seguinte. Mas faça isso depois da atividade, caderno de atividade. Agora eu vou só explicar, mas no final de toda a aula você brinca, combinado? Ou em algum outro momento do seu dia. Você vai então destacar as suas cartinhas, né? E você vai fazer o seguinte: virar todas elas de cabeça para baixo, desse jeito aqui, certo? E aí você pode chamar uma ou duas pessoas, vocês vão tirar par ou ímpar e vai começar o jogo, tá? Você pega a cartinha e entrega para outra pessoa, porque a outra pessoa vai ler para você a pergunta e você tem que acertar, tá? A resposta está aqui embaixo, ó, mas quem vai ler é só quem está lendo a pergunta. Você que vai responder, você não pode saber da resposta. Aí, vamos supor, tá perguntando, a pessoa vai ler essa cartinha para você e você tem que responder. Se você acertar, o ponto é seu. Se você errar, você não ganha ponto e assim vai seguindo. Depois a outra pessoa pega uma cartinha e assim por diante. Quem tiver mais pontos no final, né, onde terminar as cartinhas, é o vencedor, tá bom? Então, tenho aí uma boa brincadeira e muito aprendizado, né, brincando. Agora, pessoal, nós vamos fazer as atividades do caderno de atividades. Vamos começar, então, na página 53. Se vocês preferirem, pode pausar o vídeo, fazer as atividades sozinhos e depois retornem para fazer apenas a correção. Ou façam junto comigo, tá bom? Questão 1. Tudo que é produzido pelos seres humanos é feito de diferentes materiais, desde edifícios. O que são edifícios? Prédios, casas e meio de transportes, até os objetos que utilizamos no dia a dia. Sobre os materiais e suas propriedades, observe a imagem e faça o que se pede. Então, nós temos aí a imagem com alguns objetos, tá? Observaram? Então, vamos para a pergunta. A.
Encontre o lápis e o caderno na imagem e circule-os. Então, vocês vão circular o lápis e o caderno. Circularam? Agora, depois que vocês circularam, vocês vão fazer o quê? Vão pintar os quadros com os nomes dos materiais que esses objetos são feitos. Então, vamos lá, meus amores. O caderno é feito do que, por exemplo? Metal, vidro, plástico, tecido, papel ou madeira? Isso mesmo, o caderno é feito de papel. Então, vamos pintar esse quadrinho aqui. E o lápis? O lápis é feito de qual material? Metal, vidro, plástico, tecido ou madeira? Isso mesmo, madeira. Então, pinte madeira. Pode pintar da cor que você quiser, tá? B. Faça um X sobre o objeto feito de material transparente e frágil e que se quebra ao cair no chão. Depois escreva o nome de outro objeto que geralmente é feito desse mesmo material. Então, gente, aqui na imagem, qual objeto é feito de um material transparente e frágil? Isto é, que quebra fácil. O copo. Então, vamos fazer um X sobre o copo. E aqui nós vamos escrever outro nome de material que pode ser feito com o vidro, tá? O que nós podemos escrever? Prato, janela, xícara, que mais? Portas. Apesar de que as portas, né, os blindex, eles não quebram tanto assim com facilidade, né? Porém, são feitos de vidro, tá bom? 2. As roupas podem ser fabricadas usando diferentes materiais. A. Observe as roupas utilizadas em diferentes épocas e complete as frases com as palavras do quadro. Então, nós temos as palavras metal, couro e tecido. Vamos ler as frases e colocar uma dessas palavras em cada frase, tá? De forma correta. Esta primeira frase. Antigamente, os seres humanos viviam em cavernas e caçavam animais para se alimentarem e fazer suas roupas. Essas roupas eram feitas de... Gente, antigamente não havia máquinas. E para produzir tecido precisa de máquina. Então, as pessoas antigamente, como os homens da caverna, usavam tecido? Não, o que eles faziam? Eles matavam os animais e tiravam o quê? O couro. Então, as roupas eram feitas de couro. Outra frase. Os guardas dos castelos geralmente usavam armaduras que serviam para protegê-los nas batalhas. As armaduras eram feitas de... Muito bem, metal. A última frase. Para facilitar nossos movimentos, as roupas devem ser confortáveis. Atualmente, as roupas que usamos são feitas de tecido. Letra B. Pinte no quadro os espaços correspondentes às propriedades dos materiais que são feitas algumas roupas. Então, escolha um lápis de cor da sua preferência. E aí, a gente vai olhar aqui as características e vai ver se o couro tem, se o metal tem, se o tecido tem. Se tiver, a gente pinta, se não tiver, a gente não pinta, tá? Então, transparente. O couro é transparente? Não. O metal é transparente? Também não. E o tecido? Não. Resistente. O couro é resistente?
Não, ele pode ser até, às vezes, resistente no começo, porque ele é um pouco mais firme, mais duro, mas ao longo do tempo ele pode ser frágil e a gente até consegue cortar com facilidade esse couro, né? Então, o couro não é resistente. E o metal é resistente? Quebra com facilidade? Aliás, não quebra com facilidade? Isso mesmo, o metal ele é resistente, então nós vamos pintar esse quadrinho aqui. E o tecido é resistente? Não. O couro, ele é flexível? A gente consegue dobrar? Sim, então nós vamos pintar esse quadrinho. O metal a gente consegue dobrar? Não. E o tecido? Sim. O que é impermeável? Que não deixa a água passar, tá? O couro, ele é impermeável quando você está, por exemplo, utilizando uma jaqueta de couro. Tá chovendo, você se molha com essa jaqueta? Não, por quê? Porque o couro não deixa a água passar, tá? Então, ele não é permeável, ele é impermeável. Então, aqui nós vamos pintar. O metal é impermeável? Sim. Você já viu, por exemplo, uma panela vazar água? Se você viu, é porque essa panela tá furada. Porque se ela tiver em perfeitas condições, ela não vai deixar passar água. Então, por quê? Porque o metal é impermeável. E o tecido deixa passar água? Deixa. Por quê? Quando a gente tá, às vezes, na rua, toma uma chuva aí, a gente fica todo molhado, mesmo estando com roupa, não é? Porque os tecidos, como o algodão, por exemplo, ele é permeável, ele deixa a água passar, tá bom? Então, ele não é impermeável. Então, nós não vamos pintar, não. Letra C. Entre as roupas apresentadas, qual é a mais adequada para praticar esportes? Justifique sua resposta. Gente, por exemplo, brincar de queimada, jogar futebol, fazer uma caminhada, andar de bicicleta. Qual o melhor material para as nossas roupas? O couro, o metal ou o tecido? Isso mesmo, o tecido. Porque ele é mais confortável e leve. Três, leia o texto. Vamos ler com a tia? Se é dia de sol, o trenzinho passeia pelo jardim. Passa levando a bola com a sua bochecha redonda. Passa levando a peteca com seu chapéu de penas. Passa levando o peão com seu pescoço engraçado. E passa levando a mola que não sabe se fica ou se vai. E o vento é tão bom, leva a pipa para o céu, bem perto da nuvem. Então, esse texto é de Adriano Messias, né? Esse texto, gente, ele fala de alguns brinquedos, ele cita alguns brinquedos, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão sublinhar, vão riscar embaixo da palavra, tá? Então, vocês vão fazer um traço debaixo da palavra que representa um brinquedo. Por exemplo, trenzinho. Então, vocês vão fazer um traço embaixo da palavra trenzinho. Isso é sublinhar. Então, tá? Sublinhe, faça um traço embaixo do trenzinho. Outro brinquedo. Bola, peteca, peão, mola e pipa. Tá certo? Esses são os brinquedos citados no texto. Tia, mola é brinquedo?
Sim, gente, esse tipo de mola aqui, ó, tá bom? Quem já brincou com isso? Isso aqui, quando eu era pequena, eu gostava muito. Isso aqui representa uma mola, tá? B. Entre os brinquedos representados a seguir, marque com X aqueles que passeiam pelo jardim carregados pelo trenzinho. Então, pelo trenzinho, quais são carregados? O peão e a mola. Vai tirar a pipa, não? Não. Por quê, gente? Porque aqui fala que a pipa é levada por quem? Pelo vento, tá bom? Então, letra C. A pipa geralmente é feita de... Do que a pipa é feita? De papel, que é um material leve, por isso ela é levada pelo vento. Letra D. Escolha um brinquedo que você goste muito e faça um desenho dele no espaço ao lado. Depois, escreva o nome do material que ele é feito. Então, você escolha um brinquedo que você gosta muito, desenhe aqui, tá? E escreva o nome do material ou dos materiais que esse brinquedo é feito, tá bom? Então, cada um vai escolher o seu. Agora, vocês vão usar a tesoura novamente, recortar essas figuras aqui ao lado. Recortaram? Então, vamos lá. 4. Muitos objetos que usamos atualmente eram bem diferentes do passado, pois eles eram fabricados com outros materiais. A. Encontre a versão antiga dos objetos representados a seguir. Depois, recorte as imagens na lateral da página e cole-as ao lado dos objetos correspondentes. Então, gente, aqui são os objetos e vocês já recortaram as figurinhas. Então, aqui, ó, o que nós vamos fazer? Aqui como era antigamente, tá? Aqui nos espaços em branco. E aqui o que nós estamos vendo é como é hoje, como a gente usa hoje. Por exemplo, garrafas de plástico, sacola de plástico, boneca de plástico, estojo escolar, né, de plástico, embalagem de leite, que é hoje feita do quê? De papel, né? E também alumínio por dentro. Então, aqui são os objetos na forma que nós usamos hoje. E aqui nós vamos colar a forma antiga, que são essas imagens aqui. Então, antigamente, como eram as garrafas? De vidro, só de vidro, tá? Então, vamos colar essa imagem aqui. E as sacolas? Como eram sacolas de papel. Antigamente, gente, não existia plástico, tá? O plástico é uma invenção de, se eu não me engano, uns 100 anos pra cá que existe plástico. Então, não faz tanto tempo assim, né? A boneca, antigamente, era feita do quê? De porcelana. Então, vamos colar essa boneca aqui. E o estojo escolar era feito do quê? De madeira. E o leite, onde se carregava leite? Que era tirado lá da vaquinha. Ainda é hoje, né? Mas a gente vai no supermercado e já pega esse leite todo embaladinho, né? Assim. Mas antigamente as pessoas levavam o quê? Leiteira, né? Então, vamos colar a leiteira aí. B. Assinale com X a alternativa que completa a frase a seguir. No passado, não era possível encontrar objetos feitos de... Tia Thalita acabou de falar para vocês. O que é? Isso mesmo, você que prestou atenção na aula, acertou. O plástico.
5. Em virtude de suas propriedades, o plástico... Olha que beleza, gente. Escutaram o foguete? Será por que estão soltando foguete? É porque está chegando as férias? Quem sabe, né, pessoal? Então, vamos lá. 5. Em virtude de suas propriedades, o plástico substituiu muitos materiais na fabricação de objetos. O problema é que ele demora muitos anos para se decompor na natureza. A. Desembaralhe as letras e descubra duas propriedades do plástico. Tente desembaralhar as letras e descobrir as palavras. Tentou? Vou te dar uma dica. O plástico, ele não quebra fácil, então ele é resistente. Isso mesmo, o plástico, ele é resistente. E o plástico também, ele não deixa a água passar, então ele é impermeável. Letra B. Analise as imagens e identifique duas razões pelas quais o plástico é considerado um problema para o ambiente. Então, vamos lá, gente. Observe aqui essa imagem e esta. Por que que o plástico é considerado um problema para o ambiente? Aqui a gente pode pôr que o plástico polui a água e causa a morte de muitos seres vivos. Aqui a gente pode falar que o plástico ele pode o quê? Poluir o meio ambiente se não for separado para reciclagem, tá? Letra C. Assinale as atitudes que ajudam a solucionar o problema ambiental causado pelo plástico. Então, quais frases estão relacionadas, né, para ajudar, então, a solucionar o problema do plástico? Usar apenas objetos de papel e de vidro? Não, né, gente? Não é uma alternativa boa, né? Só usar objetos de papel e vidro. Até porque o vidro também, ele, se não for jogado fora corretamente ou se não for reciclado, ele vai poluir o ambiente, mesma coisa, e o papel também, tá? Então, não adianta nada eu não usar o plástico, mas usar papel e vidro em muita quantidade, vai dar problema mesmo assim. Segunda frase, sempre separar o lixo que pode ser reciclado? Sim, isso ajuda muito. Produzir menos lixo usando menos produtos descartáveis? Sim, muito bem. Não comprar coisas desnecessárias? Isso também ajuda muito, né? Inclusive o bolso. 6. Substitua os códigos pelas letras correspondentes e descubra o que Rafael está pensando sobre o uso do plástico e a preservação da natureza. O que vocês vão fazer? Uma atividade bem fácil. Vocês estão vendo que cada figura corresponde a uma letra? Aqui o tubarão tem a letra o quê? T. O caracol, letra C, o ovo, O e assim por diante. Então, aqui no lugar do caracol, vocês vão colocar qual letra? C. No lugar do ovo, O. Tá? E assim por diante. E aí, vocês vão encontrar uma palavra, que eu não vou dar resposta, porque essa atividade é muito fácil, tá? E aí, essa palavra que vocês acharem aqui, vocês vão completar a frase aqui. Tá bom? Essa palavra começa com a letra C e termina com a letra E, tá bom? Aí, coloque aqui. 7. Você já sabe que o uso excessivo de plástico pode causar poluição e morte de animais.
Agora, você será um defensor da natureza. Escreva uma frase conscientizando as pessoas a usar objetos feitos de outros materiais, produzindo menos lixo. Para finalizar, decore sua frase, deixando-a bem colorida. Então, já que você agora é uma criança consciente, muito esperta, né? E que se preocupa com a questão ambiental, que se preocupa com o planeta, você vai fazer uma frase bem legal aqui, conscientizando as pessoas a produzir menos lixo, tá bom? E agora, meus amores, eu vou deixar um vídeo aqui abaixo, que é a continuação dessa aula, porque nós vamos fazer a segunda parte aqui das máquinas simples do caderno de atividade, certo? Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir em 2. Então, terminando aqui, descanse um pouquinho, toma uma água, vai ao banheiro e volta rapidinho. E assista o vídeo aqui abaixo.